Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1 e 2. Jesus representando a autoridade. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso plano bíblico, a Bíblia Viva. Estamos no nosso dia 17, na nossa quarta semana da leitura narrada Bíblia Viva, e hoje iniciamos a leitura do Evangelho de Marcos, um evangelho direto, um evangelho vivo e um evangelho muito prático, que nos apresenta Jesus em ação. Amém? Pode já deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas podem nos acompanhar nessa leitura. Jesus em ação, caminhando no meio das pessoas e transformando realidade. Pode deixar no comentário: Jesus transforma a minha realidade. E antes de lermos, vamos entender o que está diante de nós, para que a leitura seja consciente, proveitosa e edificante. Mas antes de tudo, vamos orar para abrir a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, com respeito, Pai, com humildade, com muito temor. Abra o nosso entendimento, Pai, para compreender aquilo que vamos ler e prepara, Senhor, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através da Tua palavra. Que esta leitura de livro de Marcos não seja apenas informação, mas que seja para a nossa transformação. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nos capítulos Marcos 1 e 2, nós veremos o início do ministério público de Jesus. E aqui o livro de Marcos nos mostra, logo no início, que Jesus, ele fala com autoridade, ele age com autoridade, e ele perdoa com autoridade, e ele chama pessoas com autoridade. Amém, pessoal? Esses capítulos revelam que Jesus não é apenas um mestre que ensina palavras bonitas, mas ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus que intervém na vida real. Amém? Irmãos, antes de ler o capítulo 1, iniciar brevemente com o ministério de Jesus. Nesse capítulo, Jesus, ele é anunciado como o reino de Deus. E Jesus, esse capítulo também nós veremos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Nós veremos as curas e as libertações, e nós veremos a vida de oração de Jesus. Quantos exemplos nós temos aqui para seguir, gente? Aqui aprendemos que o reino de Deus começa com ação e autoridade, e não com discursos vazios. Amém, pessoal? E no capítulo de Marcos 2, porque depois vou ler de seguida os dois capítulos, nós vemos a autoridade que perdoa, a autoridade que restaura, e nós veremos também o perdão e a cura do paralítico, o chamado de Levi, que é o apóstolo Mateus, que acabamos de ler, e vemos também os confrontos com a religiosidade. E aqui nesse evangelho, nesse capítulo 2, Jesus mostra que ele tem autoridade não apenas sobre as doenças, mas também sobre o pecado e sobre sistemas religiosos que oprimem as pessoas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Lembrando que eu já fiz um vídeo antecipado também para descrever o livro de livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Se ainda você não assistiu, vá assistir antes de ler esse capítulo, assim você vai entender melhor. E no final da semana
eu deixo mais um resumo sobre o que lemos durante a semana, como já fizemos nas 3 primeiras semanas de leitura. Amém, pessoal? Glória a Deus! Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito nas profecias de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair de água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será retirado o noivo, e nesse tempo jejuarão.
Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho com os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas eles lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém, pessoal? Chegamos ao final da leitura desses 2 capítulos, 1 e 2, do Evangelho de Marcos. Pessoal, esses 2 capítulos nos ensinam que Jesus, ele age onde ninguém mais consegue agir. E a fé verdadeira é aquela que se manifesta em atitudes, pessoal. Jesus vê além da nossa aparência. E seguir Jesus exige mudança, exige transformação, mas, sobretudo, exige mudança de direção. A autoridade de Jesus, ela não oprime ninguém. Pelo contrário, ela liberta, ela não afasta, ela restaura. E agora da Celeste hoje para esses 2 capítulos, quando Jesus entra na vida com autoridade, ele não apenas resolve nossos problemas, mas ele transforma o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Vamos orar? Pai querido e amado, bondoso e misericordioso, nós te agradecemos porque Jesus continua vivo e atuante. Obrigado porque a tua autoridade não é para nos condenar, mas para nos curar, para nos perdoar e para nos restaurar. Ajuda-nos a confiar em ti, ajuda-nos a obedecer a tua voz, ajuda-nos a permitir que o Senhor governe cada área da nossa vida. Que a tua palavra produza frutos visíveis em nós e que possamos viver uma fé verdadeira, uma fé simples, mas sobretudo uma fé transformadora, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, quero deixar uma palavra final para você. Aliás, quero declarar uma bênção final para você. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe neste dia. Que a palavra lida hoje traga clareza, que traga fé e que traga direção na sua vida. E que você possa caminhar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E que você possa também experimentar a transformação que só Ele pode realizar em nós. Seguimos juntos, seguimos firmes e seguimos 100% com Jesus. Até amanhã para mais outros capítulos do Evangelho de Marcos. Pega firme aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa a sua curtida e me segue se ainda não me segue. Deus te abençoe graciosamente.